Faz comigo aqui uma revisão bem rápida sobre o ABCDE na urgência e emergência do adulto. Bom, antes de qualquer conduta, você precisa garantir via aérea e proteger cervical. Se o paciente chega para você falando, significa que ele está com a via aérea pérvia, ou seja, não há obstrução. Mas isso por si só não basta. O ATLS-11 ele traz para nós que todo paciente vítima de trauma potencial deve ser considerado instável até que se prove o contrário. Isso significa que mesmo com via aérea pérvia, precisa de colar cervical. Se o paciente se apresenta com estridor, voz abafada, uso de musculatura acessória, Glasgow menor ou igual a 8, não hesite, pois a via aérea dele precisa ser protegida com intubação orotraqueal. E lembre-se, hipoglicemia também reduz o nível de consciência. Logo, você precisa verificar o HGT antes de intubar. Agora vamos para o B, pois a ventilação eficaz salva. Aqui a gente precisa avaliar todo o aparelho respiratório do paciente. E aqui a gente inicia pela inspeção. Os movimentos respiratórios do paciente, eles estão simétricos ou assimétricos? Existe o uso de musculatura acessória, que significa esforço respiratório? Tem cianose central ou periférica? E o tórax? Está instável ou estável? Pois pode existir o movimento paradoxal do segmento costal fraturado. Alguma ferida no tórax que possa estar relacionada a um pneumotórax aberto? Se existe distensão de veia jugular, isso pode significar um pneumotórax hipertensivo. E qual é a posição que o paciente está tentando respirar? Porque, por exemplo, a ortopneia pode indicar um esforço respiratório grave. Tá, e a ausculta agora? Os murmúrios vesiculares estão presentes, diminuídos ou abolidos? Há presença de ruído adventício, como estertores, sibilos, roncos? Existe ausência de murmúrio unilateral? Porque se tiver, isso pode indicar pneumotórax ou mesmo hemotórax. Ruído de entrada ou saída de ar em ferida torácica? Sim, porque aí sugere comunicação com o meio externo. E na palpação? Porque, por exemplo, o freno tóraco-vocal reduzido pode significar um derrame ou mesmo pneumotórax. E quanto ao efizema subcutâneo? Até porque a crepitação ao toque ela é comum, por exemplo, em pneumotórax hipertensivo ou, por exemplo, trauma de traqueia. Agora, se há o deslocamento de traqueia, significa um sinal tardio de pneumotórax hipertensivo. Se o paciente manifesta dor à palpação, isso pode significar fratura ou contusão. E a expansão torácica desse paciente? Está simétrica ou reduzida unilateralmente? Isso é importante verificar. A percussão aqui no ATLS diz que ela é opcional, mas porém muito usada. Hipersonoridade. Sugere ar em excesso, o que está relacionado ao pneumotórax. Agora, se há maciez, isso sugere sangue, líquido. Aí você começa a pensar em hemotórax, em derrame. E por último, o som tem que estar normal, que significa claro pulmonar. Então, se existe tensão de pneumotórax aberto, hemotórax maciço ou tórax instável, qualquer um desses você não vai esperar raio-x, porque a intervenção precisa ser imediata. Atenção, a hipóxia é o principal agressor da área de penumbra em pacientes com AVC isquêmico. Então, a saturação precisa estar maior ou igual a 94. Agora vamos para o C de circulação. O paciente tem pulso, tem pressão? Parece suficiente, mas não é. Circulação do trauma exige que a gente identifique choque oculto. Mas e como ensina o ATLS-11? Frequência cardíaca elevada com APA normal pode mascarar uma hipovolemia inicial. Então você checa pulso central, avalia a perfusão periférica, pressão arterial, lógico, e o estado da pele. Se ainda não aconteceu, agora precisa acontecer ou pelo menos ser verificado o acesso venoso calibroso que a gente falou lá no MOV. Até porque, se falha, a gente precisa fazer o intraósseo. Reposição volêmica é só se tiver sinais de hipoperfusão. Mas atenção, não postergue, controle de hemorragia por volume. Pronto, agora a gente vai pro D, verificar se existe desautonomias, até porque consciência é vital. O ATLS-11 está recomendando usar o AVPU, só que a escala de Glasgow com avaliação pupilar ainda é padrão ouro. Então as pupilas, elas estão anisicóricas? Existe midríase reativa? E o nível de consciência do paciente? Porque se Glasgow apresenta menor ou igual a 8, via aérea já era. E aqui é importante você se lembrar da glicemia capilar, porque se ela ainda não foi feita, deve ser realizada, porque hipoglicemia mata neurônio, além dela ser de rápido reversão quando ela é a causa do rebaixamento de nível de consciência. E se no contexto de AVC isquêmico, o NIRAS entra depois. Na emergência você prioriza consciência, pupilas e HGT. Até porque, em NIRAS, você vai avaliar o nível de gravidade do paciente para saber se ele está elegível à trombólise. E aqui o objetivo é estabilizar o paciente. O E é um geralzão. Você expõe o paciente. Tire a roupa toda. Sim, expor o paciente totalmente é obrigatório. Mas o ATLS-11 está reforçando o cuidado com a hipotermia. Após despilo, cubra o paciente imediatamente com cobertor, aqueça o ambiente e, se possível, utilize de aquecimento ativo. Lesões ocultas no dorso.
glúteo, períneo, são causas clássicas no atraso diagnóstico. Ah, e lembrar que lá no C, você verifica o quadril do paciente, se houve fratura. E aqui você vai procurar se existe algum tipo de hematoma, principalmente na caixa torácica e abdômen. Aquele sinal de Cullen, ou então chamado também de hematoma periumbilical, hematomas de flanco. Afinal, a avaliação completa do paciente só vai ser possível com a exposição completa. Mas preste atenção na dignidade do paciente e cuidado com o frio. Pronto, a gente concluiu a avaliação primária. Só que eu não vou explicar agora a secundária e a terciária, porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que ele já tá. É isso, fique ligado.